Olá, bom dia meus amigos, em especial os vigilantes que estão nos acompanhando, todos os trabalhadores. Hoje eu estou recebendo aqui um convidado muito especial, né, o Luiz Cláudio Marcolino. Obrigado, Marcolino. Fazer uma breve apresentação para quem não conhece o Luiz Cláudio Marcolino, que ele é bancário, ex-presidente de sindicatos bancário, uma pessoa que é superintendente, né, assumiu a superintendência aqui do Ministério do Trabalho, ex-deputado estadual e atualmente é o vice-presidente da CUT aqui do estado de São Paulo. Então, uma pessoa que está nos prestigiando no dia de hoje, uma pessoa que conhece bastante sobre o tema e também economista, né, Luiz Cláudio? E hoje a gente vai conversar aqui um assunto, um bate-papo, né, uma conversa, para trazer um pouco de informações para a classe trabalhadora, em especial a questão dos bancos, né, a importância do banco público para a sociedade, o emprego de novas tecnologias dentro do sistema financeiro e o impacto que tem trazido de uma forma muito ampla, né? Aí nós vamos tentar avaliar aqui as vantagens e as desvantagens disso para os trabalhadores. E aí eu passo a vez para o Luiz Cláudio, para com que você possa dar um bom dia a quem está nos acompanhando hoje. Luiz Cláudio. Tá, bom dia, Amaro. Primeiro agradecer o convite, poder conversar aqui hoje com você, né, conversar com nossos amigos vigilantes, né, com os bancários, quem está nos acompanhando. Então, queria agradecer pelo convite e me colocar à disposição aí para esse bate-papo, que acho que vai ser muito enriquecedor nessa manhã. Tá, eu já vamos começar logo com pergunta, né? Porque eu acho que para a gente ganhar um pouco de tempo, e assim, nós temos visto, né, muito debate, não é um debate de agora, né? O interesse dos governos federais, de privatizar o banco público, né? Então, eu queria saber de você a importância do banco público, como que a gente pode trazer de uma forma muito bem didática o impacto, né, que isso tem na sociedade, a importância dos bancos públicos e os males caso seja aprovado a privatização para a classe trabalhadora. Então, primeiro, Amaro, acho que é importante, nós estamos falando assim, de bancos públicos, hoje nós temos, né, os maiores, tem o Banco do Brasil, temos a Caixa Econômica Federal, né, tem o BNDES, né, tem hoje o Banco, que é o Banco do Nordeste, né, que é o BNB, são hoje os maiores bancos públicos que nós temos hoje no país. Tem o Banrisul, né, temos ainda alguns bancos estaduais, mas os principais bancos que nós temos hoje, né, são esses três: Banco do Brasil, Caixa, né, o BNB e tem o Basa também, lá em Brasília. Mas quando a gente fala em privatizações, Amaro, não é só o Banco do Brasil e a Caixa que está na mira. Né? Estamos vendo aí um ataque à Petrobras, um ataque aos Correios, um ataque à Eletrobras. Né? Aqui no estado de São Paulo, nós já perdemos, né, a Eletropaulo, estamos a vias de perder agora a Sabesp, né? O novo secretário que entra agora no governo do estado de São Paulo aponta a possibilidade também do desmonte e da privatização da Sabesp. E o que é importante a gente falar antes de entrar no impacto que vai ter para o trabalhador vigilante e para o trabalhador bancário? A empresa pública, por que ela é importante? Né? Que às vezes a gente acaba não tratando o público como algo importante, sempre achando que o privado é o melhor. Se a gente pegar hoje a nossa saúde, a nossa educação, né, o transporte, né, a parte da cultura, o saneamento básico, a infraestrutura, a moradia, o crédito, tudo vem a partir de empresas públicas. Né? E o impacto, quando você desmonta o que é público, o impacto é para o trabalhador. Eu vou imaginar que a criança não tivesse direito à creche, Amaro. Vamos supor, aos filhos e às filhas dos vigilantes, né, que precisam hoje de uma creche. Se a creche não fosse um direito hoje constitucional, um direito à criança, o vigilante teria que pagar a creche para o seu filho, para o seu neto. Vou imaginar que a escola ela não fosse pública. Né? Quem é rico, né, e tem condições de pagar, ele pagaria uma escola para o seu filho. Né? E no caso, nós que somos trabalhadores, com certeza, né, o companheiro, o colega vigilante, ele não teria condição de, com o salário que ele recebe hoje das empresas, manter o seu filho na escola. Né? Vou imaginar, mesmo o transporte. Hoje o transporte, por mais que a gente pague, a lógica do transporte, o transporte ele é público, né? Seja o metrô, o ônibus, né? As prefeituras elas são obrigadas a manter uma linha de ônibus na cidade para a locomoção dos trabalhadores. Por quê? O transporte ele é público, ele serve para todos.
O que acontece muitas vezes é que você pode fazer uma opção, né? Quem tem dinheiro pode pagar uma escola privada, né? Quem tem dinheiro pode pagar uma creche privada. Quem tem dinheiro vai comprar um carro e vai poder se locomover de carro, mesmo se não tivesse transporte público. Então, quando a gente fala da lógica do público, né, o público é importante para quem? Para o trabalhador e para a trabalhadora, porque é o retorno do imposto que nós pagamos, tanto imposto municipal, imposto estadual, imposto federal, aquilo que nós pagamos de imposto, o governo tem que devolver para a gente. Então, essa é a lógica do público. Tá? E só para Eu acho, finalizar, eu pode acho falar. importante, viu, Marcolino, só para pegar esse gancho, porque existe de fato uma falta de compreensão por parte da classe dos trabalhadores da importância do que é público, né? E existe um mito de precarizar tudo que é público, então falar, é público, não presta, eu não necessito, e valoriza muito o que é privado, né? E nós estamos Isso. acompanhando isso na questão da pandemia, do impacto da pandemia ter trazido, em especial o SUS, né? Se não fosse o SUS, a gente não teria o atendimento básico, acesso à saúde. É isso. Porque vou imaginar, se o trabalhador hoje, pega hoje um amigo vigilante, se ele tivesse que pagar a vacina agora do coronavírus, aí da pandemia, quanto que não custaria uma vacina? Né? Uma vacina da gripe, uma vacina da tuberculose, uma vacina do sarampo. Vou imaginar, eu acho que bancário, nós tivemos muitos bancários, Amaro, né, que foram infectados, né, pegou aí né, o coronavírus e teve muitos trabalhadores bancários que acabaram falecendo, né, até por essa incompetência do governo de não conseguir tratar bem a questão da pandemia. Morreu bastante vigilante, não morreu também? Muitos vigilantes foram infectados, né, e acabaram vindo a óbito. Vou imaginar, se não tivesse o SUS, Amaro, para muitos dos nossos companheiros vigilantes ou bancários, né, como é que ele pagaria, a família pagaria, uma diária de UTI? Nós estamos falando que uma diária de UTI, no mínimo, é 5, depende da UTI, é 10 mil reais por dia, uma diária de UTI. Então, quando a gente não tem o sistema único de saúde, não tem uma proteção do trabalhador, né, e a trabalhadora, né, pelo SUS, e é um direito constitucional desde 1988, ó, é desde 1988 que tem uma garantia hoje para todo trabalhador e empresário, que vou imaginar, se tiver, né, um atropelamento, né, ou tiver um acidente de carro, né, seja o empresário ou seja o trabalhador, né, o que vai acontecer? Ele é atendido primeiro no SUS. Depois, quem tiver um convênio médico pode ser deslocado para um hospital particular, mas o primeiro atendimento do trabalhador ou do empresário, se sofrer um acidente, primeiro é no SUS. Tá. Esse ataque ao SUS também, Amaro, também está colocado agora na reforma tributária, que eles querem acabar com o COFINS. O COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, esse impacto que tem em relação ao SUS, o risco que tem se eles acabar com o COFINS é acabar com o Sistema Único de Saúde, acaba com essa segurança que nós temos hoje de poder ter o direito a ser atendido. Eu estou trazendo um pouco esses elementos para falar um pouco da empresa pública, depois de falar dos bancos também, o impacto que tem para os vigilantes, Amaro. Porque, assim, hoje, quando você tem uma empresa pública, todo o lucro que essa empresa pública ela gera para o governo federal, depois ela volta em benefício para o trabalhador e para o trabalhador. Mas depois eu falo um pouco mais sobre a importância da empresa pública para nós, que somos trabalhadores. Tá. Como que a gente pode estar avaliando a importância diretamente do banco público, né, para financiamentos das microempresas, pequenas e grandes e médias empresas, e na vida do trabalhador, né, a questão de crédito, a facilidade de crédito, como que a gente pode estar simplificando a importância do banco público no papel para ajudar o trabalhador? Sabe que hoje, Amaro, quando a gente fala no Banco do Brasil, o que o Banco do Brasil tem? Hoje, pelo menos 80% do alimento que nós comemos em casa hoje vem do financiamento do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele financia hoje a agricultura familiar, ele financia também o agronegócio, as duas pontas, tanto o pequeno agricultor, como ele financia também o agronegócio, que a gente chama de plano safra, que acaba sendo, né, todo ano, no mês de junho, ele é apresentado. Quem financia, né, o plano safra, a agricultura familiar e o agronegócio é o Banco do Brasil. Se a gente pensar na Caixa Econômica Federal, hoje o financiamento habitacional, né, você quer comprar uma casa, quem é que financia a sua casa? Caixa Econômica Federal. Quem é que financia, por exemplo, hoje, né, nós estamos no meio da pandemia, o PRONAMP. O PRONAMP é o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Quem que libera esse crédito é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.
Se você precisar fazer um investimento estudantil, lá que é o FIES, né, que é o ProUni, quem financia é a Caixa Econômica Federal. Se você precisar, né, as prefeituras precisam, às vezes, fazer uma infraestrutura na cidade. Quem é que financia a estrutura, que a gente fala o esgoto, o asfalto, saneamento básico? É quem libera o recurso é a Caixa Econômica Federal. Se você, quando você é demitido, de onde que vem o aporte do FGTS? Vem de um fundo que foi quem gere é a Caixa Econômica Federal. Né, o PIS/PASEP, né, de onde que vem a gestão do fundo? Vem da Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica Federal está na vida do trabalhador em todos os momentos. Seja para financiar uma casa, financiar um carro, né, financiar, né, de repente, uma reforma na casa. Tudo é feito pela Caixa Econômica Federal. Nós acabamos de ver agora as Olimpíadas. Né, boa parte desse recurso que vem para financiar a questão do esporte também, Amaro, o nosso país hoje, vem a partir das loterias, e as loterias estão vinculadas à Caixa Econômica Federal. Você percebe, né, como é importante, né, hoje a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil na vida das pessoas? Né, então, apoia as empresas. Você viu, nós perdemos aqui no estado de São Paulo o Banespa. O Banespa, que também era um banco público, né, por mais que ele foi para o Banco do Brasil, mas fechou muita agência, né, no melhor, o Banespa, a nossa Caixa. O Banespa foi vendido para o Santander. E o Santander, quando comprou, né, o Banespa, ele fechou um monte de agências no estado de São Paulo. E o Banespa ajudava a financiar habitação, financiar agricultura, financiar as empresas no estado de São Paulo. O Banespa, ele tinha um papel de desenvolver o estado de São Paulo. E quando o Banco Santander comprou o Banespa, Amaro, qual foi o impacto também? Primeiro, teve redução de muito número de trabalhadores do Banespa que foram demitidos. Muito, não foi pouco, não. E tinha garantia de emprego. E junto com isso, cada agência que era fechada, né, foram demitidos vigilantes, né, o pessoal, né, do apoio à limpeza na agência. Então, quando você privatiza uma empresa, quando você vende uma empresa, né, pública, como foi no caso do Banespa, houve impacto direto, primeiro, né, na vida da sociedade, porque não teve mais crédito, deixou de ter o apoio à agricultura, deixou de ter apoio habitacional no estado de São Paulo, deixou de ajudar a desenvolver o estado de São Paulo e, consequentemente, demitiu trabalhadores bancários e demitiu muitos trabalhadores vigilantes, de empresas de vigilância que prestavam serviço para o Banespa, que acabou sendo demitido também nesse processo da privatização do Banespa. Aí, Marcolino, só para tentar compreender melhor, eu acho que é a questão da importância do banco público, né? Então, nós estamos falando aí da diferença da responsabilidade social, se assim eu acho que é melhor, a responsabilidade social do banco público, coisa que o banco privado ele já não tem essa preocupação na questão do desenvolvimento. Então, ele está visando sempre o lucro, é isso? É isso. Isso vale, que a gente fala para todas as vale para os bancos, né? Vamos pega hoje o Itaú, o Santander, o Bradesco, né? Ele tem um dono, né? E o dono dele é um dono privado. Então, o que ele quer? Lucro. Então, ele pressiona os funcionários a vender mais produto, ele força o funcionário a vender cartão de crédito, seguro, capitalização para os clientes, né? Quantos não são os vigilantes, mesmo dentro da agência bancária, trabalhando lá, que um bancário oferece para ele um cartão de crédito, oferece, né, para ele fazer um seguro, para ele fazer um plano de capitalização, né? E ele força porque ele tem uma meta. Então, porque a lógica do banqueiro privado, ele quer o lucro. No caso da Caixa, não. O papel da Caixa é ajudar no desenvolvimento do país, né, fazendo políticas públicas. Mesmo, né, a Caixa, quando ela tem o lucro que a Caixa tem, que ela também tem lucro. Porque como ela empresta, esse dinheiro volta. Porque a Caixa, ela não te dá o dinheiro de graça. Ela tem uma taxa de juros menor, ela tem um prazo mais longo, ela tem uma preocupação de você ter a sua casa, né, com tempo mais longo e com juros menor. Mas ela, mesmo assim, ela tem lucro. Agora, esse lucro da Caixa, quando ela tem, da Caixa Econômica Federal, Amaro, quando ela volta para quê? Para ajudar no programa tipo Minha Casa Minha Vida, né, como Bolsa Família, né, como Luz para Todos, né, como o FIES. Quer dizer, quando a gente tem a UPA, o SAMU, tudo isso foram obras que foram feitas a partir de recursos que veio do lucro da Caixa Econômica Federal, dos Correios, da Petrobras. Então, quando esse dinheiro volta para o governo federal, ele consegue fazer política pública com o recurso que volta das empresas públicas. Por isso que é importante a empresa pública hoje, né, para o desenvolvimento, né, do país, a partir de políticas públicas. Quem está sendo beneficiado com isso somos nós, trabalhadores bancários, vigilantes, comerciários, metalúrgicos, que acabam sendo beneficiados com os programas que o governo implementa a partir do dinheiro que volta também das empresas públicas. Nós podemos dizer, então, Marcolino, que não existe desenvolvimento
sem banco público? Podemos, Amar. Sabe por quê? Porque, assim, qual que é o banco que vai querer colocar recurso numa grande obra pública, né, se ele avaliar que, de repente, pode não ter retorno? Né? Se a gente pegar hoje, as grandes obras, as principais obras que tem hoje no Brasil, é financiado, né, por bancos públicos. Os bancos Se você olhar o metrô, você vai ver lá que no metrô tem lá recurso do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Se você for ver uma grande, né, como é que fala, avenida, você vai ver que lá tem recursos da Caixa Econômica Federal. Se você ver uma obra de esgoto, saneamento básico sendo feito, vai ter lá recursos da Caixa Econômica Federal. Você nunca vai ver um recurso do Bradesco, do Itaú, do Santander. O que o Bradesco e o Itaú financia? Você pode ver, às vezes, financia, né, um empreendimento imobiliário de alto padrão. Tá. Você pode ver, quando você anda, mesmo na Barueri, aqui no estado de São Paulo, quando você vê um prédio sendo feito de alto padrão, você vai ver quem financia é o Bradesco e Itaú Santander. Quando você vê que é uma casa, um apartamento, que é para o trabalhador e para a trabalhadora, você pode ver quem financia ali é a Caixa Econômica Federal. Agricultura. Quem que apoia a agricultura hoje no país? É o Banco do Brasil. Não é o Itaú, não é o Santander e não é o Bradesco. Você fez um comentário aí, e aí eu acho que a título, até para ilustrar melhor para a classe trabalhadora, a questão dos trens da CPTM. Então eu observo bastante, principalmente esses trens novos, né? Tem lá uma placa bem escondidinha, quase imperceptível, né? O trabalhador que estiver nos ouvindo, ele pode ir lá ver. Aí tem recurso do BNDES, Isso. né? Então, o empresário, ele pega dinheiro emprestado com juros menor para poder desenvolver o transporte público, a qual o próprio trabalhador usa isso constantemente. E não é só o trem. É o trem, é a construção da linha, é a estrutura das estações. Você pode ver que sempre quando tem uma obra como uma grande dessa, você vê que tem recursos do BNDES. Se você olhar hoje o monotrilho, tem recursos do BNDES. Se você olhar agora o Rodoanel, que está sendo feito, o trecho norte, vai ter lá recursos do BNDES. Então, os bancos públicos, eles têm um papel no desenvolvimento. Né? Quer dizer, o Estado vai lá, pega esse recurso com juros menores, como você falou, e pega o empresário também. Porque quando, igual no caso da linha 4, né, que é privado, mas o que é importante lembrar, viu, Amaro? Boa parte daqueles trens da linha 4, ele foi comprado pela CPTM, né? Eu falo do metrô. Né? Quer dizer, é uma empresa privada, hoje em tese, que faz a gestão do metrô, mas a construção, a compra do trem foi comprada na época pela CPTM. E aí eu te mostro um pouco da contradição da lógica do público e do privado também. A linha 4 do metrô, a linha amarela, quando foi abrir o trecho da linha 4 amarela, foi feito com recursos nossos de impostos. Quando foi fazer os túneis, foi feito com recurso nosso de impostos, do trabalhador. Quando foi fazer as estações, foi feito com recurso próprio nosso, dos trabalhadores. Aí depois que estava tudo pronto, foi feita a desapropriação, foi feita a abertura dos túneis, foi comprado os trens. Quando estava tudo pronto, o que o governo do estado falou? Não, agora o estado não tem condição de fazer a gestão do metrô. Então, vou passar o metrô para uma empresa privada, você percebe? Quer dizer, todo o gasto que tem para você construir uma linha de metrô, quem pagou fomos nós, com os nossos impostos. Depois que estava tudo pronto, aí o governo falou, não, agora não vai ser mais o Estado que vai fazer a gestão. A construção a gente pode, mas a gestão que vai dar o lucro mesmo, né, que daria lucro para o Estado, depois para o trabalhador, né, pelo retorno que teria, ele passa para uma empresa privada a fazer a administração. Cai por terra esse discurso, né, de parte do empresariado ou parte de algumas pessoas desinformadas que a solução no Brasil é a iniciativa privada e que defende o Estado mínimo. Está comprovado que não tem como o Estado mínimo sem iniciativa, sem o poder público, né, sem o Estado, sem interferência do Estado, não tem como. Não tem como, é só você pegar hoje a Eletrobras. Boa parte do sistema elétrico hoje foi privatizado. E nós estamos vendo esse mês inteiro falando que vai aumentar como é que fala, o valor da nossa conta. Já está aumentando, né? Esse mês, a conta de todo trabalhador já veio maior. Pode pegar sua conta de luz, compara com a do mês passado. Aí, olha só, Amaro, olha a contradição. Né? O governo fala que quem é privado faz uma gestão melhor, não é isso? Isso. A sistema da Eletrobras ela foi privatizada. Né, tanto a estadual como a federal. Boa parte da estrutura da Eletrobras e das empresas públicas de luz, também dos estados. Aqui em São Paulo, nós temos a Enel, em várias cidades, em outros lugares, você tem outras empresas no estado de São Paulo. Só que agora deu o problema da água, não deu? Da crise hídrica.
Uhum. Se você é um empresário e se o seu negócio deu problema, de quem que é a responsabilidade de arcar com o prejuízo? Se você é um empresário privado, você tem uma Uhum. empresa, se deu algum problema de chuva, de sol, né, se deu algum problema naquele momento na cidade, o prejuízo ou lucro do empresário é dele. Agora, o empresário de energia hoje que privatizou o sistema elétrico hoje no país, deu crise agora no sistema de energia, quem paga somos nós. Você percebe? Então, privatizar uma empresa pública, aí quando ela dá prejuízo, o trabalhador tem que ir lá e ajudar no aporte. Só para você ter uma noção, a Enel, aqui no estado de São Paulo, o governo também, Dória, ele foi lá e fez um aporte para a Enel, aqui no estado de São Paulo, Amaro. Sabe o que Uhum. aconteceu quando o governo do estado fez um aporte para a Enel? Uhum. Ela pegou esse dinheiro que o governo fez de aporte para uma empresa hoje privada, e ele pegou esse dinheiro e mandou para a Itália. Porque a Enel hoje é uma empresa italiana. Quer dizer, nós temos que pagar mais pela conta de luz que nós consumimos, nós que somos trabalhador e empresário, e a Enel que recebeu esse recurso do governo do estado, que é dinheiro de imposto nosso, ele pegou esse lucro, esse recurso que tinha e mandou para a Itália. Quer dizer, você percebe? A gente paga a conta se dá prejuízo. E quando dá lucro, o lucro que essa empresa tem, ela manda para fora. Ela não faz um reinvestimento, né, numa empresa para beneficiar o trabalhador e a trabalhadora para não ter problema de energia no futuro. Então, eu quis colocar um pouco essa questão para mostrar que, quando ele fala que o privado é melhor do que o público, você vê, a Eletropaulo era uma empresa pública. Passou, depois foi vendida, né? Agora, Ah, hoje, está na mão da Enel, e a Enel, ela administra a gestão privada hoje no nosso país, estado de São Paulo, de energia, e quando ela dá lucro, ela manda o lucro para fora, para a Itália. E quando ela dá prejuízo, quem tem que pagar o prejuízo da Enel somos nós, que somos trabalhadores e os empresários do estado de São Paulo. perfeito. Eu acho que tudo isso é muito importante para a gente poder ilustrar e a gente até ampliar mais o debate, né? Porque a questão do público e privado acho que é um assunto que é muito extenso, mas assim, a questão da Caixa Econômica, a importância da Caixa Econômica, você vê que a Caixa Econômica ela faz presente no Brasil inteiro, né? Então, no Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, nós temos ali o Correio, nós temos ali a Caixa Econômica. Quando não tem a Caixa Econômica, nós temos a Casa Lotérica e o Correio, né? Então, todo mundo acaba recebendo dinheiro ali através do correio, que é o correspondente bancário, ou da lotérica. Se fecha a casa lotérica, ou se vende, né, privatiza a Caixa Econômica, consequentemente, os bancos privados, Itaú, Bradesco, não vão querer manter essas agências. Consequentemente, vão demitir os trabalhadores, né, os bancários, vigilante, a limpeza, a manutenção, enfim, cria um caos social, porque eles não têm responsabilidade com o povo, exceto nos lucros. E aí eu quero pegar um gancho já, porque a questão nós temos aí visto ao longo dos últimos 5 anos, em especial agora, né, com o agravamento da Covid, que trouxe o emprego das novas tecnologias de uma forma muito contundente no sistema financeiro, né? E nós não conseguimos ver redução, né, dessas taxas, né, no cotidiano do trabalhador, e, consequentemente, demissão em massa dos bancários, fechamento de agências bancárias e demissão de vigilante e toda uma rede produtiva dali das proximidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, mas está falando, quando você fecha, no caso, numa privatização ou de uma incorporação de bancos, vamos pegar a próxima aí de Barueri, vou imaginar que lá pega a Caixa de Jandira. A hora que você fecha por uma Caixa Federal de Jandira ou de Itapevi, a hora que você fecha uma empresa como essa, você não impacta só o número de bancários e vigilantes, também, né, da agência bancária. Porque o cidadão de Itapevi, de Jandira, ele vai para onde? Para depois sacar o seu Bolsa Família, o seu seguro-desemprego, o seu auxílio emergencial. Em vez de ser em Jandira e ser em Itapevi, por exemplo, ele vai para Barueri, ele vai para Osasco. Então, onde é que ele vai gastar o dinheiro dele? Em Osasco ou em Barueri. Então, ele começa a impactar no mercado, na farmácia, na padaria, né? Ele impacta para a gente em toda a economia da cidade quando você fecha uma agência do Banco do Brasil, da Caixa Confederal, onde os bancos não estão presentes.
Nós estamos vendo agora. Né? A hora que você teve, no momento da pandemia, enquanto o auxílio emergencial era de R$600, movimentou muito o recurso nos bairros e nas cidades, Amaro. A hora que reduz o auxílio emergencial para R$250, primeiro para 300, agora para R$250 no máximo agora, você pode ver que reduziu o volume de recurso. Quantas foram as empresas que deixou, por exemplo, fazer recolhimento de numerário? Né? Isso nos bairros e nos municípios. Isso impacta diretamente. O Banco do Brasil e a Caixa, agora os bancos privados também, demitiam muito trabalhador no momento da pandemia, com esse impacto das tecnologias, que você fala. Então, boa parte do serviço hoje foi feito pelo a gente fala home office, na casa do trabalhador. Quer dizer, então, o bancário, em vez de estar no local de trabalho, ele estava onde? Ele estava na casa dele fazendo todo o serviço, e o Itaú, o Bradesco, Santander não deixou de ter lucro. Continuou tendo lucro. Só que aí, assim, precisa do vigilante na estrutura dos departamentos? Não precisa, porque na agência aí você ainda teve, em muitas agências. Mas e nos departamentos? Todos os bancos reduziu, né, os contratos com vigilantes no coisa. E vão reduzir ainda mais, porque os bancos perceberam que com o trabalho em casa, eu não preciso de vigilante, eu não preciso do pessoal de limpeza, eu não preciso do pessoal de manutenção, eu não preciso, inclusive, de muitos bancários que eles perceberam que dá para fazer o mesmo serviço com um número menor de trabalhador. Então, com isso, as novas tecnologias acabou trazendo também, nesse momento da pandemia, demissão de trabalhadores e de vigilantes. Você acredita que agora a Covid foi responsável por essa aceleração da tecnologia? Porque a tecnologia é um caminho sem volta, né? Não tem mais como retroagir. Acho que a gente tem que estar sempre com o olhar adiante. Agora, como que nós podemos, de uma forma bem objetiva, orientar o trabalhador, né, e manter emprego? Porque eu acho que a grande discussão do futuro, né, você como especialista, conhecedor da causa, né, acho que os especialistas já falam sobre isso, que o grande problema vai ser como gerar emprego, né? Como que a gente vai conseguir manter emprego? Os bancos, né, que podemos falar que é o mercado, né, que é o sistema financeiro que manda, né, ele influencia muito na vida do trabalhador e normalmente ele não tem essa responsabilidade social, né? Ele transfere para o trabalhador, então ele emprega novas tecnologias. Eu me recordo, Marcolino, que juntamente com os bancários, sindicatos bancários, nós fizemos vários debates aqui na Câmara Municipal de Barueri, na Alesp, para discutir a privatização, né? E existe um método muito peculiar, né? Porque eles precarizam o serviço, né? Dificultam o acesso do trabalhador ao sistema financeiro, porque aí você começa a criar um temor, falar, o serviço não presta. Eu me recordo que o banco, você ia no banco pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone, e eles começaram a tirar, falaram, olha, vai ali na casa lotérica, e eles começaram a escolher o tipo de pessoas que eles querem dentro da agência bancária. E isso criou que o próprio trabalhador, ele passou a aceitar, né, a privatização do banco, porque ele acha que não era importante. Ele fala, você está me prestando um péssimo serviço, então para que eu preciso? Né? Então, eu acho que o sistema financeiro, o capitalismo, ele tem esse método, né? É um método de destruição, de convencimento das massas, para com que o trabalhador ele ache que não precisa do serviço, e aí ele começa a entrar de forma mais pessimista no processo de destruição, né? Porque nós estamos vendo aí agências bancárias sendo fechadas, né? E não tem nenhum compromisso com o trabalhador, e aí o trabalhador, e também não houve redução de preços dos serviços prestados. Hoje é praticamente impossível um trabalhador receber dinheiro que não seja através do sistema financeiro, né? Então, eu acredito que não tem mais como retroagir. Nós temos diversos aplicativos, né? Diversos aplicativos, e um grande desafio nosso, do trabalhador, é como que nós podemos enfrentar. E aí eu já te faço uma pergunta. Como que nós podemos enfrentar isso? Né? Quais são os nossos desafios daqui para frente? Não só bancário, vigilante, limpeza, manutenção, porque a tecnologia está aí, não vai retroagir. Isso. Eu acredito que a pandemia acelerou todo esse processo que já estava aí, né? Agora nós precisamos ver a melhor solução. Antigamente, viu, Amaro, quando eu entrei no banco em 89,
Quando eu entrei no banco em 89, você ainda tinha, na década de 80 para 90, toda a movimentação era feita só por dinheiro. Então, o trabalhador recebia, né, um envelopinho, né, a gente chama aquelas contra-cheque, ele recebia o contra-cheque, né, na empresa, né, com dinheiro dentro. Aí os bancos aos poucos, foi informatizando, então aquela caderneta de poupança, você anotava o valor que você depositava e o banco anotava no outro cadernetinho o valor que o banco estava recebendo de você. Então foi feito esse processo de informatização. Eu, quando comecei a trabalhar no banco, Amaro, eu trabalhei no caixa eletrônico. Eu ajudava a alimentar os caixas eletrônicos quando estava surgindo. Surgiu em 1990. Tinha 22 caixas eletrônicos do Itaú, do estado de São Paulo. Hoje, você vai depositar no caixa eletrônico, não precisa mais botar no envelope, você bota o dinheiro lá, a própria máquina já conta o dinheiro e já deposita na sua conta automaticamente. Isso no Itaú, no Santander, no Bradesco. Então, esse é o processo de investimento em tecnologia. Mas o que aconteceu? Vou imaginar. Reduziu bastante o número de agências, não diminuiu com essa tecnologia? Antigamente você não tinha atendimento por telefone, você não tinha atendimento na internet. Então, só que cresceu, assim, diminuiu o número de trabalhador de um lado e aumentou do outro lado. Nós temos hoje locais que tinha, antes da pandemia, 5 mil trabalhadores que faziam atendimento por telefone, que seria o call center, né, o bankphone, então atendia por telefone. Foi empregos que foram sendo criados. A empresa foi criada na área de tecnologia, que não tinha na década de 90. Tinha mais esse atendimento na agência. Só que o número de postos de trabalho que é criado, ele é insuficiente pelo número de bancários que tinham. Então, quando eu invisto uma tecnologia, o emprego que é gerado é menor do que aquela quantidade de emprego que eu tinha antes. Então, demite e reduz o número de trabalho da tecnologia. Agora, qual que é o desafio, Amaro? O desafio e o salário? Redução. A redução do salário, a diminuição do número de trabalhadores, a redução de ponto de atendimentos para o cliente. Então, isso tem... Assim, todo mundo hoje no estado de São Paulo, no país, tem um aplicativo? Não tem. Né? Porque tem muito trabalhador hoje, né, que até para manter uma conta, o banco cobra tarifa bancária e não reduziu. A tarifa bancária continua mantendo o mesmo valor, mesmo com a redução do número de funcionários, com a redução do número de agência, com a diminuição de contratos com o pessoal de vigilância, né, nas agências. Mesmo assim, o banco ele não reduz o valor da tarifa mensal que você tem que pagar, porque você é obrigado a ter conta em banco, e mesmo com toda essa mudança, não reduz para a gente o custo da tarifa bancária ou do custo do empréstimo que a gente vai pegar no banco. Agora, qual que é o desafio pós-pandemia, Amaro? Primeiro, tem que pensar a questão da redução da jornada de trabalho, tem que pensar. Né? O Estado vai ter que pensar um momento de apoio ao trabalhador e à trabalhadora, até você fazer um novo ajuste. Agora, mais do que isso, Amaro, nós vamos ter no Brasil um projeto de desenvolvimento do Estado de São Paulo, desenvolvimento nacional. Que quando você tem desenvolvimento do país, aumenta automaticamente o número de trabalhador e trabalhadora. Vou dar um exemplo para você. Eu fui presidente do sindicato dos bancários de 2004 até 2010. Você acompanhou lá quando eu fui presidente do sindicato. Eu tinha 97 mil bancários, 97 mil em 2004. Quando chegou em 2010 eu deixei a presidente, tinha 134 mil bancários na nossa base. Você percebe? Olha como é que aumentou. Aumentou de 97 mil para 134 mil bancários. Por que aumentou o número de bancários? Aí aumentou de bancários, de vigilantes, aumentou o número de agências no Brasil inteiro. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, abriu agência em tudo quanto é bairro, em tudo quanto é cidade. Aí os bancos privados via que a Caixa ia abrir, ia lá, o Itaú ia abrir uma agência também. O Bradesco ia lá e abrir uma agência também. Então, isso fez com que aumentasse o número de bancários de agentes, porque tinha crescimento econômico. O que é o crescimento econômico? Então, tinha crédito, todo trabalhador conseguia financiar um carro, não conseguia? Muito trabalhador bancário e vigilante conseguiu comprar sua casa, financiou uma televisão, né? Ele conseguia, porque tinha crédito em abundância. Porque quando o país está crescendo, o país está desenvolvendo, automaticamente você tem, junto com esse crescimento econômico, mais postos de trabalho. Você encontrar um vigilante desempregado até 2014, 2015, Amaro? Você que aprendeu sindicato? Não, nós tivemos um boom muito grande, né? Não é isso? Nessa época era um boom muito grande. Então, o nosso desafio, Amaro, mesmo com as novas tecnologias, por exemplo, você sai aí, pega Castelo, passou de Barueri, olha a quantidade de terras que tem ainda até chegar ali na região do... Como é que fala? Pegar as cidades que nós temos aqui no entorno, Sorocaba. Depois de Barueri, Sorocaba ali é a maior cidade. Entre Sorocaba e Barueri, veja, né, o quanto tem de espaços que a gente poderia fazer um processo de planejamento, de desenvolvimento, né, ainda no estado de São Paulo, pensando em gerar mais indústria, mesmo que seja indústria de ponta, indústria de tecnologia.
né? Fazer indústria, agora que a gente fala de reconversão industrial. Por que eu tenho que comprar aparelho, né, agora de inalação, eu tenho que comprar respirador, né? Tudo que a gente compra hoje tem que comprar da China. Por que a gente não pode produzir tudo isso aqui no Brasil? Né? Se a gente começar a produzir mais coisa aqui no estado de São Paulo, fazer um projeto de desenvolvimento do estado de São Paulo, você vai precisar de mais bancários, de mais metalúrgicos, de mais comerciário, de mais vigilante. Você percebe? Então, o nosso caminho para o futuro é pensar o Brasil numa rota de desenvolvimento que hoje ele não está colocado. É importante falar isso: o Brasil não está numa rota de desenvolvimento que já teve até 2015, né? Já teve, né? O Brasil já cresceu, né? Já transferiu riqueza do Brasil para o trabalhador e para a trabalhadora. Então, nós vamos voltar a ter esse crescimento econômico. Precisamos pensar a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Com essa proposta foi colocada agora, que você reduz o direito do trabalhador, quem está entrando agora, o jovem, ou o pessoal acima de 45 anos, nós temos que pensar, né, emprego de qualidade, com remuneração, que você consiga com 4 horas de trabalho, que você pode ter, 5 horas de trabalho no máximo, você conseguir empregar mais pessoas. Então, o caminho é a redução, pensar o projeto de desenvolvimento da nação, que dialoga com os municípios, com o Estado, e a partir do recurso do governo federal, e é possível. Nós já vimos o Brasil crescendo de 2003 até 2014 para 2015, então dá para pensar o desenvolvimento do Brasil, e com isso a gente volta na retomada do emprego do nosso país. Aí eu acho que nós temos, de fato, primeiro, como sindicalista, eu tenho sempre essa visão, né? Falar a importância do Estado de São Paulo e a importância de nós termos pessoas que têm uma capacidade de pensar o futuro, né? O desenvolvimento do nosso Estado, o desenvolvimento do nosso país. Porque você fala assim, olha, gerar riqueza para o povo, gerar riqueza para o próprio trabalhador. Porque se o trabalhador tem dinheiro, ele vai consumir. Então nós temos aí algo em torno que já está batendo quase 15 milhões de desempregados, aí tem mais tantos de desalento, né? 60 milhões de trabalhadores com restrição no nome sujo. Nós estamos falando de uma massa muito grande que não tem acesso ao consumo, né? Se essa pessoa tem acesso ao consumo, a economia gira, vai aquecer, né? Então, eu acho que a terceirização, ela não tem essa preocupação, né? O mercado de trabalho ele tem mudado constantemente, não é só o emprego de tecnologia. Eu tive a oportunidade de participar de alguns embates, então, quando contigo era deputado estadual, na Lesp, que era justamente isso, a precarização, né? Porque o conceito da terceirização aqui no Brasil é para precarizar. Então, no momento, nós tínhamos vigilantes que eram funcionário do sistema financeiro, do banco. Nós não tínhamos problema, os salários eram compatíveis com a função, não tínhamos ações trabalhistas, e aí vem a terceirização, o vigilante passou a ganhar bem menos, as ações trabalhistas virou uma bola de neve, as empresas fecham com uma rapidez muito grande, né? E não tem responsabilidade nenhuma. E ainda usa o judiciário como forma de penalizar o trabalhador, né? Então, eu acho que essa questão desse debate, dessa conversa, para a gente trazer um pouco de luz, né, para a classe trabalhadora, para a gente poder pensar no futuro, né? Qual o país que nós desejamos? Qual o estado de São Paulo que nós queremos? Quem são as pessoas que vão nos representar? Nós tivemos aí um ganho muito grande no governo trabalhista, né? Tanto no governo Dilma, no governo Lula e no governo Dilma, nós viemos, e em especial os vigilantes, né? Foi onde nós ganhamos, conseguimos conquistar, inclusive o adicional de risco de vida. Agora, consequentemente, nós estamos ladeira abaixo, estamos crescendo como um rabo de cavalo. Tem um amigo meu que fala assim, olha, você está crescendo agora o crescimento rabo de cavalo, só cai, ladeira abaixo. Eu não sei até onde que a gente vai conseguir chegar, se continuar nesse ritmo de perder e retirada de direitos dos trabalhadores. Você falou, né, Amaro? Inclusive, na época do vigilante bancário era bancário, né, ele tinha direito a vale alimentação, tinha vale refeição, né, tinha jornada de 6 horas, né, e era um profissional respeitado. Não que não seja hoje, mas você vê hoje. Eles foram criando um mecanismo hoje. Quantos vigilantes hoje, que é vigilante e está contratado como porteiro? Nada contra os porteiros, né, mas eles foram descaracterizando a função do vigilante hoje, né, nas cidades. Né? Então, essa reconstrução é importante ser feita, Amaro, inclusive em legislação. Na Itália, por exemplo,
né? Lá eles não te proíbem a tecnologia. Você pode ter tecnologia, mas vai imaginar. Se eu quiser ter 3 caixas eletrônicos, para cada caixa eletrônica tem que ter 3 trabalhadores dentro de uma agência bancária. Então, se eu tiver 3 caixas eletrônicos, eu tenho que ter 9 trabalhadores. Se eu quiser ter 10 caixas eletrônicos, eu vou ter 30 trabalhadores. Você percebe? Você cria uma vinculação. Eu não proíbo a tecnologia, mas eu vinculo a tecnologia com o número de trabalhador, né, para atender a população, né, e para ter um atendimento melhor dentro da agência bancária. Então, essa discussão no Congresso, a lei, vai ser muito importante para o futuro. Nós vamos ter que pensar regras e mecanismos e legislação, né, que preserve, né, por exemplo, igual hoje. Se você tem um vigilante hoje, né, para fazer um apoio, por exemplo, aos condomínios, né, tem que ser vigilante. Nós temos que colocar isso numa legislação. Né, do mesmo jeito que conquistou lá a questão da insalubridade, que foi lá a questão do risco 30%, né, a periculosidade. Conseguiu a periculosidade porque foi um debate em lei. Se não fosse toda a pressão que foi feita, né, lá com os deputados federais, hoje o vigilante não teria essa periculosidade. Então, o parlamento é um espaço importante. Ele pode dar ou ele pode tirar. Por exemplo, hoje, o vigilante vai ter que trabalhar até 65 anos para conseguir se aposentar o homem, 62 anos a mulher. Né? Mexeu na reforma trabalhista. Né? Então, tirou direito. Mexeu agora no PIS/PASEP. Então, quem pode mexer na construção, né, das leis, tanto para dar ou para tirar, são os deputados. Então, a eleição é importante para o trabalhador e trabalhador escolher pessoas que efetivamente vai representá-lo depois no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, na Assembleia Legislativa, porque é ali que são feitas as leis e é ali que você pode ter a proteção do trabalhador. Como a gente falou, a empresa privada, né, hoje ela suga a riqueza nossa para um dono. A empresa pública, a riqueza, a produção do lucro da empresa pública, ela volta para nós, somos trabalhadores. A mesma coisa na legislação. Você tem deputados e deputadas. Tem gente que quer agregar direito ao trabalhador e tem gente que está lá e tem muito empresário hoje como deputado, ele quer sugar o direito, né, o pouco direito nós ainda não. Então é importante muito, né, o trabalhador escolher direitinho em quem é que ele vai votar na eleição em 2022, porque ele pode tirar ou ele pode agregar mais direito ao trabalhador e à trabalhadora. Os vigilantes sabem muito bem o que é isso, porque a segurança privada, nós temos muitos parlamentares a nível federal e estadual que são donos de empresas de segurança, né? Então, todos os projetos que passam ali, normalmente é tudo de interesse da bancada empresarial e não por parte do trabalhador. Tem uma questão que me preocupa muito, Marcolino, que tem me deixado muito preocupado, a diretoria do sindicato, é justamente com a velocidade do emprego da tecnologia no sistema financeiro, o impacto para os vigilantes. O porquê? A segurança privada, ela nasce junto com o sistema financeiro. Né? Então, lá em 80, 82, quando começa a segurança privada, que era para reprimir os assaltos a banco, aí que nasce a segurança privada. Então, o auge, nós chegamos aqui no estado de São Paulo, há 5 anos atrás, a ter 270 mil trabalhadores efetivamente trabalhando. Né? E hoje, esse número vem caindo bastante. Então, assim, eu acho que é importante. A lei, a única lei que obriga a contratação de vigilante é essa lei ainda, a Lei 7.102, é uma lei antiga, mas que garante com que nenhum banco, né, nenhum estabelecimento funcione sem segurança privada. A partir do momento que o banco reduz, né, por algum motivo, fecha a agência, ou por privatização, ou simplesmente pela questão do emprego às novas tecnologias, esse vigilante ele também vai ficar desempregado porque não é obrigado a contratar vigilante. Né? Então, isso tem me preocupado muito. Nós temos trazido esse debate para a categoria para ver de que forma que a gente pensa a segurança privada. Porque vira e mexe o setor empresarial vem com medidas para reduzir, né, emprego e aumentar lucro. Isso seja no transporte de valor, na escolta armada, que nós temos visto bastante mudanças, né? Você falou da época que você trabalhava no Caixa, eu trabalhava numa empresa de transporte de valor e nós fazia pagamento em envelope pardo, dentro do carro forte. Nós íamos até o canteiro de obra e fazia pagamento ali, o risco era iminente, né? Hoje, agora o pagamento é via Pix.
Então, eu já queria já encaminhar para as considerações finais, né, agradecer a sua participação, o assunto é muito intenso, né, ser um conhecedor de causa, e eu queria que você falasse aí mais uns 2 minutos, né, para com que a gente, já para encaminhando para os final. Então, até você falou da lei, Amaro. Eu acho que esse debate da lei é importante, inclusive, que a gente, quando fala da alteração, que você falou hoje, pela lei federal, ela é obrigada a contratar o banco, contratar a vigilante. Por exemplo, tem muitas empresas que estão surgindo agora, né, que são empresas de tecnologia, não é mais bancário. Essas fintechs estão sendo criadas muitos. Esses bancos que a gente chama que são... pega o Nubank. Nubank é um banco. Pega o C6, é um banco. Né? Só que a caracterização dele pelo Banco Central, ele não é um banco. Ele é uma empresa de tecnologia, tipo a Uber. A Uber, ela não é considerada uma empresa de transporte. Né? Ela é considerada uma empresa de tecnologia. Então, nessa caracterização de uma empresa de tecnologia, os bancos que estão surgindo agora, eles estão surgindo como empresa de tecnologia, não como empresa do sistema financeiro. Então, até pela Lei 7.102, eles estão desobrigados a contratar vigilante. Né? Então, essa é uma preocupação. Então, quando ele fala, não é só a redução do número de trabalhadores, né, pela redução de locais de trabalho. É pela caracterização que eles estão criando dessas novas empresas fintechs que estão sendo criadas. Mas acho que esse é um espaço, ponto de debate, a gente pode depois aprofundar. A preocupação que você tem aí com o presidente dos sindicatos vigilantes é a mesma preocupação que nós temos hoje, né, como dos sindicatos bancários, pela Central Única dos Trabalhadores, que nós vamos continuar e queremos representar todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. Porque o que nós percebemos, Amaro, no momento da pandemia, os trabalhadores que não perdeu direito foi o trabalhador que tinha um sindicato. Mesmo o Temer e o Bolsonaro tentando destruir os sindicatos, tentaram com a reforma trabalhista, com a eliminação do imposto sindical, né, falando que o trabalhador no trabalho do sindicato ele pode fazer, né, o acordo lá de banco de horas direto no trabalho do sindicato, o acordo de PLR pode ser feito por uma comissão, não precisa ser feito mais pelo sindicato. Então, eles tentaram desmontar e destruir os sindicatos. E nós resistimos. Os bancários, né, os vigilantes, né, os químicos, os metalúrgicos, os comerciais, nós resistimos. Mesmo com todo ataque que o Temer e o Bolsonaro fez em relação aos sindicatos. Então, o que eu quero finalizar. Mesmo na pandemia, o trabalhador que não perdeu direito foi o trabalhador que tem sindicato. Quem mais sofreu na pandemia agora é aquele trabalhador que não tem um sindicato para representá-lo. Então, acho que essa reflexão que você faz ela é importante. Nós vamos ter que pensar essa mudança que está tendo hoje do sistema financeiro, né, com as privatizações, né, com investimento em novas tecnologias. Agora, nós não podemos, né, pensar no Brasil, né, como o nosso, que ainda é uma potência econômica, já podia estar melhor e vai estar melhor a partir de 2023, mas nós precisamos que essa riqueza produzida no Brasil ela seja devolvida para o trabalhador. E nós temos que estar inseridos nesse crescimento. O vigilante, o bancário, o metalúrgico, o químico. E nós, como eu estou hoje na vice-presidente da Corte de São Paulo, a gente tem feito esse debate o tempo todo, né? E nós vamos ter que pensar, a partir da legislação e a partir do crescimento econômico, e pensando os novos tipos de postos de trabalho do futuro, o vigilante ele tem que ser, né, continuar sendo uma categoria reconhecida pelo papel e pelo trabalho que você hoje desenvolve, você e os demais presentes, né, de sindicatos de vigilantes no Brasil afora, né, tem que ter o reconhecimento da sua categoria, como você falou, já chegou a 200 e poucos mil vigilantes, 220 mil, não é isso? 270 mil. 270 mil. No auge do governo federal, é isso. Né, no auge do governo, no auge do governo do trabalhador, isso. Lula e Dilma, chegamos a ter 270 mil. Entendeu? Então, nós podemos voltar a ter isso novamente, porque eu falo, é o crescimento econômico, é o desenvolvimento do Estado, das cidades. Então, o crescimento econômico e o desenvolvimento, eu falo, aí é o papel também das empresas públicas que ajudam no desenvolvimento, quem ganha é o trabalhador, porque vai ter emprego, vai ter renda, vai conseguir consumir, porque consegue comprar, tem empréstimo, né, vai ter ali, como eu falo, crédito, né, em abundância como teve, e você que está me ouvindo, você sabe que teve, você ficou empregado esse tempo todo. Então, o que nós queremos agora, eu queria agradecer, Amaro, pelo convite, poder conversar hoje aqui com os amigos vigilantes, é que o desafio está colocado para a gente. E toda vez que a gente foi desafiado, a gente conseguiu se organizar e a gente venceu. Né? Nós estamos passando um processo de turbulência agora, né, com o governo federal, mas nós sabemos que podemos mudar para 2022, nós podemos voltar a retomar de novo, né, as rédeas do nosso futuro,
as redes do nosso desenvolvimento podem estar nas nossas mãos, e aí eu quero contar aí com os vigilantes também nessa construção. Então, para a gente na CUT, é muito importante ter vocês, né, os sindicatos vigilantes de Barueri e região, hoje na CUT São Paulo, porque a partir da organização, e eu disse, quem tem sindicato organizado, o trabalhador não perde. E nós não vamos deixar perder mais direitos como já perdeu no governo Bolsonaro. Então, eu queria agradecer a oportunidade e me colocar aí à disposição a um outro momento de poder aprofundar um pouco mais esse debate. Marcolino, eu que agradeço, né, a sua aula aqui, né, porque é sempre bom conversar com você, é conhecedor de causa, né, tem experiência à frente do sindicato dos bancários, tem uma experiência também já como deputado estadual, economista, sabe do que está falando. Eu acho que o movimento sindical, ele às vezes peca muito ainda por questões de pessoas que têm uma capacidade de estar à frente, né, da direção do sindicato. Eu admiro muito isso nos bancários, né, que sempre está inovando, sempre as pessoas estão vendo o futuro para a classe trabalhadora. Os vigilantes ainda, nós não estamos nesse estágio, mas estamos trabalhando para isso. Eu agradeço a sua participação e estamos à disposição. Eu quero depois fazer uma outra live contigo para a gente tentar se aprofundar, porque o tema é muito longo, mas é muito gostoso. E assim, sem educação e sem conhecimento e participação, não há transformação. Obrigado a você que está nos acompanhando e a vocês que vai ouvir ou assistir essa live posterior. Conte com a direção dos sindicatos vigilantes de Barueri, conte com a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Juntos somos fortes, juntos nós vamos construir um sindicato e uma sociedade mais justa.